orar para todos. Vamos lá. Na questão, tem muitas pessoas que usam a boa fé de outras pessoas para tirar o dinheiro das pessoas, falando do quê? Que ela tem um problema físico e ela necessita de ajuda e de auxílio para essa dificuldade que ela está passando. Mas muitas pessoas são mentirosos, colocam que tem algum problema físico para ter uma vida mais fácil, beneficiada diante da bondade do outro. O que eu quero falar com isso? Dizer com isso? Na espiritualidade, há balanças. O que você faz de certo, o que você faz de errado. Tá? Essa balança, ela é muito justa. Vamos lá. Quem que está mentindo, enganando o outro, dizendo que tem um problema físico, mas ele não tem, para arrecadar dinheiro, ele está se afundando, tá? Ele está simplesmente se afundando. A pessoa não está se evoluindo, ela está se afundando no próprio ganância de usar a boa fé do outro para tirar dinheiro, colocando uma vida física debilitada que ela não tem. Enquanto realmente ela, para quem necessita, ela está tirando espaço para quem realmente necessita, que deveria de pessoas de boa fé ajudando para quem realmente necessita, né? O que acontece do lado espiritual? Todas essas pessoas que enganam, iludem, manipulam, falando que tem um problema físico, mas ela não tem um problema físico, ela está te fortalecendo do lado espiritual de você ajudar em amor. Mas essa pessoa que está te enganando diante da sua boa fé, falando, induzindo que ela tem um problema físico, mas ela não tem, ela está simplesmente se afundando, tá? Em débitos kármicos. Ninguém veio aqui para ser iludido, ninguém veio aqui para ser enganado, ninguém veio aqui para ser passado a perna, tá? Cada um de nós aqui está aqui para se evoluir na melhor forma, na melhor maneira. E quando justa causa de má fé, o plano espiritual provavelmente vai colocar aquele espírito que hoje está utilizando de má fé, mentindo, enganando, iludindo o outro, dizendo que tem um problema físico, mas ele não tem um problema físico. Ele está usufruindo da bondade do outro. Provavelmente ele vai ter de reencarnar num corpo físico e debilitado. Se isso que o plano espiritual achar é o caso para ele encarnar com um problema físico e debilitado, tá? E tem muitas pessoas que têm o corpo físico são, que era para estar trabalhando, mas não está trabalhando, mas usando a má fé, praticando a sua má fé em cima da bondade do outro, tá? E o plano espiritual, sim, ele pode rever isso daí e colocar para esse espírito que hoje está com o corpo são, de andar, falar, e ele está usando
a má conduta dele para se enriquecer ou ter os benefícios diante de um dinheiro fácil de quem realmente tem um problema físico, da doação de cada pessoa de boa fé, sim, o espírito, essa pessoa encarnada pode vir reencarnar num corpo debilitado. A barança pode vir. Aí essa pessoa que hoje está com o corpo são, mas está usando do seu mau caratismo para arrecadar dinheiro do outro, vai passar a necessidade, a dificuldade diante de um corpo debilitado. E muitas vezes tem muitas pessoas que necessitam de uma ajuda financeira, de uma doação de pessoas e não tem. Tá? Você está tirando vaga daquela pessoa que poderia estar sendo ajudada diante da doação de uma pessoa, da bondade de uma pessoa ou da coletividade de união para ajudar para quem necessita. Tá? É a mesma coisa quem tem aposentadoria, né? Que tem pessoas que não necessitaria de uma aposentadoria e tá ganhando uma aposentadoria. Tá? Tem pessoas realmente com problemas muito sérios e tem aquelas que disfarça diante da má conduta e mau caratismo do que de pegar uma aposentadoria. Tem pessoa que corta dedo, tem pessoa que corta mão, tem pessoa que se fere no trabalho para conseguir se aposentar, para ter uma vida fácil, tá? E tem muitas pessoas realmente necessitadas de uma aposentadoria, tá? Às vezes a gente tira a vaga de uma outra pessoa. Deixa o ego tomar conta, a vontade, a ansiedade de não ter uma dificuldade diante de um trabalho, de uma vida complicada, e coloca tudo em cima. Inventa problema que não tem, dificuldade que não tem, para dar espaço, para tirar espaço, melhor dizendo, para quem realmente está necessitando de uma aposentadoria. E tem pessoa que realmente não consegue aquela aposentadoria. Tá entendendo? E sim, essa pessoa que está mentindo, enganando, usando a boa fé da outra pessoa, ela pode vir encarnar num corpo debilitado. Vai passar por dificuldades diante de pessoas que igual que está aqui, passando por dificuldades. E aonde não estão conseguindo ter o benefício ou ajuda ou auxílio de quem realmente necessita, tá? O lado espiritual é a justiça, tá? Você veio com corpo são, você não veio com corpo debilitado, então você não necessita nesse exato momento de benefício. Você necessita de caminhar na sua vida diante de um sonho, de um foco, de algum propósito, ou buscar de alguma coisa diante dessa vida física, para a gente estabelecer a maneira normal,
de uma vida física do que tá enganando, manipulando o outro, mentindo que tem um problema físico para conseguir arrecadar dinheiro usando do meu mau caratismo diante da boa fé da outra pessoa, tá? O lado espiritual é justo, tá? Se hoje você tá com corpo são, tá mentindo, tá enganando, tá usando, tá manipulando, numa próxima encarnação, numa próxima vida, vai vir com corpo físico e debilitado. O espírito pode vir para isso daqui, tá? Pela sua falta de maturidade, sua falta de ética, da sua falta de amor para o outro, tá? Sim, o plano espiritual, como sempre falo, vai colocar uma dificuldade diante dos nossos atos, ações e atitudes aqui, numa próxima vida. Nenhum espírito ele vai subir, transcender, se ainda está totalmente impuro, totalmente falta de espiritualidade, totalmente falta de maturidade. Para outras moradias da vida física, melhor, outras moradias para o plano espiritual, nas outras casas que o espírito habita, ou habitará em algum momento após o desencarne, dependendo do nível espiritual e maturidade do espírito, isso você não vê. Não vai ver mentira, não vai ver mentira, manipulação. Você não tem. Então, para você morar lá, para você viver lá, nessas outras casas, quanto mais elevado, mais exigido do espírito. Espiritualidade, ética, moral, dentro de uma vida física, tá? A vida do espírito encarnado não é a vida física, é a vida espiritual. Tá entendendo? Então, exigido de nós aqui, para a nossa vida em outras existências, fora do plano físico, é a maturidade do espírito. Se a gente não está evoluído o suficiente para habitar naquela esfera espiritual, naquele local, naquele recinto, a gente vai ter de encarnar de novo, tá? E pagando os débitos kármicos numa vida física. A maior justiça divina é a vida física para o espírito. É aqui na onde o espírito apanha. Apanha numa vida física. Onde não tem espiritualidade, onde não tem fraternidade, onde não temos saúde, educação, segurança, infraestrutura, onde habita corruptos, ditadores, manipuladores, mentirosos, tanto nas igrejas, pessoas se passando como vítima, que fingindo, manipulando que tem algum problema físico, mas de fato não tem, para tirar o dinheiro mais fácil da quem tem o coração puro nesse exato momento da existência, de tirar para ajudar uma outra pessoa.
A maior justiça divina está aqui na vida física. Aqui a gente aprende o que é amor, aqui a gente aprende o que é dor, aqui a gente aprende o que é solidão, aqui a gente aprende como é união, a gente aprende compreender o outro e não compreender o outro. Porque nessa vida aqui, física, encarnados, nesse exato momento, cada um está vivendo, tem o véu do esquecimento. Separa da nossa vida espiritual, onde a gente vai ter de voltar após o desencarne, e a nossa vida física. Casado, solteiro, tendo filho, não tendo filho, tá? Estando são, bom, estando mal, em problemas físicos, em uma doença física. Aqui é a maior justiça divina. A justiça divina está aqui. Que após a morte, o que resta para o espírito diante de uma mal conduta? É o puro vazio do arrependimento. Do arrependimento por ter tirado a vida de alguém, por ter manipulado a vida de alguém, por ter feito algo malicioso, estúpido diante de uma maldade, horripilante. A maior aprendizado do espírito está aqui. E após o desencarne, é a segunda etapa. É a etapa da culpa, do remorso. Tem muita pessoa que usa, engana, manipula, mente, ilude, engana, faz besteira numa vida física, sem ter espiritualidade, sem ter um entendimento real dos acontecimentos após o desencarne físico. Porque a pessoa vai estar ali, qual o motivo que a pessoa vai estar ali após o desencarne físico? Tá entendendo? E a gente tem de se melhorar, se evoluir. E quem que tá mentindo, falando que tem um problema físico para ter uma vida fácil, tirando o dinheiro daqueles que colocam a fé, você tá se afundando e usando o outro para impulsionar o outro. Mas a caminhada é mais funda ainda. Se hoje você está com o corpo são, você vai vir com o corpo debilitado. Problema de saúde não é usado como manipulação para arrecadar dinheiro. Principalmente quem está com corpo são. Tá? A gente tira espaço de quem realmente necessita. A gente tira espaço de quem realmente merece numa vida física. Tá? Que Deus e Jesus, o plano espiritual, ilumine vocês sempre.
É isso aí que eu queria falar. Eu acho que falei demais. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo.